Sende tu louvado seja paixão do Redentor. A paixão do Redentor que desceu do céu. Então, eu queria saber como começou esse seu interesse nos penitentes. Quando criança, morávamos ali no bairro de Maria Goretti, e é o caminho, um dos caminhos das alimentadeiras de Juazeiro. Então, na minha infância, minha mãe, muito católica, muito religiosa, de origem rural, nós ficávamos esperando durante a Semana Santa a passagem do grupo de alimentadeiras. Então, eu sempre admirei os benditos, os cânticos, e depois me interessou de saber a origem, o porquê que eles saíam assim durante a noite, na quaresma, com chuva, trovões, trovoadas, rezando pelas almas, principalmente daqueles que morreram repentinamente, sem ter tido tempo de se arrepender dos pecados. Então aquilo me chamou a atenção. Num mundo violento como nós vivemos, que ninguém liga para ninguém, esse grupo de mulheres simples, pobres, se preocupa em orar pelas almas daqueles que morreram repentinamente. É uma posição muito bonita, muito religiosa que eu acho. E na maioria das vezes sem pedir nada em troca, né? Não pede nada em troca, só respeito, só isso. E através do seu estudo, quais são as origens? Olha, se perde na esteira do tempo, porque na antiguidade já acontecia a flagelação, certo? Vários povos usavam a flagelação como arrependimento dos pecados, para dissipar ideias ou pensamentos que eles diziam maus, mas a coisa veio mesmo à tona com o cristianismo. Licença, é que está vindo... Então, voltando, a senhora podia repetir sobre na sua pesquisa, nas origens? Então as origens já se perdem na esteira do tempo, né? E geralmente a gente observa que aumentou mais a tendência de penitentes com o cristianismo, com o advento do cristianismo. Quando as pessoas na Idade Média se convertiam àquela fé medieval, com medo do inferno, e passaram a penitência. As mulheres, para não se prostituírem, ou se tiveram um pensamento ruim, aí passavam para integrar o grupo das alimentadeiras. E os disciplinadores, conversando com eles, eles disseram o seguinte: assim como Jesus derramou o sangue por nós, eu quero derramar o meu também para alívio dos meus pecados. Então eles veem a penitência em uma homenagem à morte, ao sofrimento de Cristo na cruz. A senhora estava falando sobre a flagelação na antiguidade. A senhora tem alguma pesquisa sobre isso? Na antiguidade, não tenho porque eu parei a pesquisa, mas na antiguidade eu usava flagelação. Tanto que a autoflagelação não é só de cristãos, os muçulmanos flagelam também. E vem lá de datas bem antigas. Vou dar um close lá. E aqui na região do São Francisco, por que há tantos grupos? Quando eu estava pesquisando, eu conversei com o senhor Zacarias, que era a pessoa mais entendida sobre penitentes, e ele disse o seguinte, que a data precisa ele não sabia, mas que ele começou a acompanhar o grupo das alimentadeiras, que saíam da banca, em 1907. Quer dizer, se ele começou em 1907, então muito antes o grupo chegou. E provavelmente veio de Carinhanha, uma cidade aqui ribeirinha. Então as alimentadeiras cresceram, hoje parece que são 4 ou 5 grupos em Juazeiro, e os disciplinadores
no rodeadouro, no salitre, no sangradouro. E aí compararam com Juazeiro. Você sabe que o Nordeste é uma região pobre. Então o indivíduo na roça, faltando trabalho para criar família, veio para Juazeiro, ou vieram para Juazeiro. E como eles são muito devotos na autoflagelação, não podem deixar, então não podendo ir praticar a flagelação lá no lugar de origem, eles começaram a se flagelar aqui em Juazeiro. E aí conseguiram formar grupos. Juazeiro tinha 2 grupos de flageladores, não sei se continuam os 2 grupos. Eu conheço um, que acompanhei, muito, o grupo de março. Então o problema é esse, não podendo ir à roça, porque chegando a Semana Santa, aonde quer que eles estejam, eles se autoflagelam, sozinhos, na Semana Santa. Nem que seja uma vez sozinho. Mesmo, principalmente se não completou o tempo, 7 anos. Que todo penitente se autoflagela 7 anos. E toda alimentadeira sai durante 7 anos também. Passado, decorrido 7 anos, eles continuam ou não, é problema deles. Mas são 7 anos. A flagelação aqui nessa região, o penitente disciplinador, ele se autoflagela de 15 em 15 dias, não é toda semana, mas de 15 em 15 dias, justamente o período para a cicatrização das costas. Só tem um dia que ele não se autoflagela aqui em Juazeiro, é Sexta-feira da Paixão. A não ser que por motivo superior ele não tenha feito a flagelação durante a Quaresma. Então na Sexta-feira da Paixão ele açoita as costas. A senhora disse de 15 em 15 dias De durante 15, o ano inteiro? durante a Quaresma, A Quaresma. 40 dias. Outros de 8 em 8 dias, aqueles mais violentos, mas certo 15 em 15 dias. E não há, a senhora não acha que há um pouco de fetiche nisso, que eles sentem um pouco de prazer físico? O que eu pude presenciar, porque o meu trabalho com eles não era só para observar a flagelação, entendeu? Mas eu analisava assim a atitude e a postura. E geralmente ele começa a se flagelar com um cântico, certo? Então eles se emocionam. É como se ficassem extasiados e aí se açoitam. É como se fossem arrebatados, entendeu? E aí a flagelação tem deles que é preciso o guia mandar parar. Mas sempre eles se autoflagelam ao som de um bendito. É um transe. Muito bem, um transe, com certeza. É um transe. É preciso o guia mandar parar, porque senão o estrago é muito grande nas costas. E há benditos próprios Próprios para isso. para flagelação. É. Tem um mesmo que diz assim: "O ingrato pecador que vieste cá buscar, perdão, meu Deus, perdão, para eu poder salvar." Então, com esse cântico, não tem disciplinador que não se flagele. Só pode repetir de novo? Ó bendito pecador que vieste cá buscar, perdão, meu Deus, perdão, para eu poder salvar. É a linguagem assim mesmo errada, viu? O ingrato pecador, desculpe. O ingrato pecador que vieste cá buscar, perdão, meu Deus, perdão, para eu poder me salvar. É um dos benditos. E entram em êxtase. E entram em êxtase. Entram realmente em transe e aí se autoflagelam. Com certeza. E a senhora já ouviu falar sobre o Frei Ibiapina, a influência dele? Não, assim, só palestrantes quando vão dar palestra na faculdade, mas nunca li nada sobre ele. Nunca. O meu trabalho foi só realmente com os penitentes aqui na região. Faltou ajuda, aí eu parei. Eu sempre tive curiosidade de saber por que há tanta concentração nessa região. Tem, muito. Mas a senhora imagina por quê? Eu creio que quanto mais pobre é a região, mais eles têm aquela fé em Deus, de que todo esse sacrifício, eles serão recompensados dos céus. Entendeu? Esse sinal, essa pobreza, eu avalio assim, eles não são prestigiados pelos poderes públicos, mas sentem-se prestigiados por Deus. Foi isso que eu pude observar. E a comunidade prestigia?
prestigia. O Juazeiro mesmo tem sempre os malandros, né? Mas a comunidade aceita e o juazeirense considera penitentes coisa nossa. Nós temos o cuidado. Quando nós morávamos lá em Maria Gorete mesmo, eles entravam lá em casa sexta-feira. Eu sempre ia dar café aos disciplinadores, porque são dois rituais totalmente diferentes, certo? Prestigia, sim. Tem aqueles que não aceitam, criticam. Primeiro, parte de pobre, né? E você sabe que toda aquela tradição proveniente de pobre sempre acha que é ignorância, que é atraso. Mas a comunidade aceita, com certeza. Já foi muito perseguido em Juazeiro. Já. No início a polícia prendia, tanto que o primeiro grupo saía aqui em Juazeiro, foi tão perseguido, lá pelos idos de 20 mais ou menos, 1920, que foram para o Rodeadouro. Só depois é que voltaram. É o chamado Cordão da Banca. Ainda existe esse cordão. Existe. Cordão de Zabezinha. É o mais velho de Juazeiro. Zabezinha. Que é hoje dirigido pela Nenezinha. Que é hoje dirigido por Nenezinha, filha de Zabezinha. Ah, tá. Com certeza. A senhora acha que chega a ser uma válvula de escape para essa população tão pobre? Eu acho, com certeza. A religião, né, é uma válvula de escape. Mas não seria um radicalismo muito grande a autoflagelação? Veja bem, eu sempre procurei entender por quê. E cheguei à seguinte conclusão. A flagelação foi muito usada na Igreja Católica. Determinadas ordens, não sei se capuchinho, não sei se franciscanos, mas capuchinho, eles se autoflagelavam com o nome de cilícios, né, que hoje é disciplina. Então você sabe que a Igreja Católica, ela imperou durante a Idade Média. Ela mandou, comandou, dirigiu. E então tudo aquilo que foi apoiado pela Igreja Católica, que a Igreja Católica disseminou, a humanidade absorveu. Hoje mesmo a Igreja Católica proibindo, dizendo que é atraso, que Jesus não aceita isso, mas, pelo menos o que eu conversei com alguns disciplinadores lá do Rodeadouro, eles disseram o seguinte: entre o que a Igreja Nova diz hoje e o que a Igreja Antiga dizia, eu prefiro a Igreja Antiga. Então, eles se firmam muito que a Igreja usou a disciplina. Uma das dirigentes de grupo aqui de Juazeiro, Dona das Neves, ela assim, aquela mulher mística, bonita, ela começou no grupo dos disciplinadores. Ela se autoflagelou durante muito tempo. Então dizia ela que tinha cometido um pecado que só a flagelação poderia salvá-la. Depois, conversando com o frade, o frade pediu a ela que saísse dos disciplinadores e formasse um grupo de alimentadeiras. E ela formou esse grupo, que hoje eu não sei quem está dirigindo. Depois dela foi Maria Tomásia, mas ela foi uma flageladora. Então veio da igreja. Por isso, essa continuidade, porque veio da Igreja Católica. Eu já tinha ouvido falar que os delegados não aprovavam. Não, de maneira nenhuma. Prendia, entendeu? Perseguiam. Aqui em Juazeiro. Hoje não, hoje está liberado. Hoje é o contrário. A polícia dá total garantia. A polícia acompanha. Acompanha, com certeza. Basta um chefe se queixar que foi molestado o cordão, malandragem, a polícia vai atrás. Como a gente estava conversando antes, sobre o futuro dos penitentes, ao menos aqui na região, o que a senhora acha? Olha, os penitentes em Juazeiro vão durar muito, porque nas alimentadeiras, né, aquelas que andam todas envoltas num lençol branco, numa fila indiana, elas levam os filhos a tomarem parte na penitência. Com 6, 7 anos de idade, já levam as crianças. Então a criança cresce dando valor à penitência e sabendo que tem que acompanhar durante 7 anos. Os disciplinadores, geralmente, filhos, genros, depois de um certo tempo, eles começam a praticar a flagelação. São grupos menores, 10, 12, 15, que é preciso ter coragem, viu, meu amigo? Para açoitar as costas, viu?
Quando eu vinha com uns pedacinhos de carne assim na roupa, a pele deles, né, na roupa. É um quadro assim grotesco, mas a gente vê a fé que eles têm, aquela fé ignorante, né? Mas faz parte da evolução. Um dia eles vão voltar e saber que não é preciso mais usar flagelação. Voltar como? A senhora acredita em reencarnação? Sou É isso? reencarnacionista. Ah, eu também. Sou reencarnacionista, tranquilo. Mas voltando ao aspecto da renovação dos grupos. Há essa renovação com os jovens? Por exemplo, você sabe que a sociedade, ela modifica, ela sofre mudanças. E ai de nós se não houvesse essa mudança. Então eu alcancei aqui em Juazeiro, na minha infância, as alimentadeiras andavam descalças. Por baixo vestia uma camisa de manga. Hoje elas usam sandália japonesa, usam sandália de qualquer cor, não andam mais descalças. Então isso é o quê? Uma mudança, uma transformação. Alcancei o grupo de alimentadeiras, você só via aqui o olho, só. Você não identificava nenhuma, a não ser pela voz. Hoje elas fazem questão de mostrar o rosto para serem fotografadas. Então, isso, ao meu entender, não desfaz em nada o sentido da penitência. Porque as orações continuam as mesmas, os benditos, pedidos de Pai Nosso, de Salve Rainha, de Ave Maria. Os disciplinadores eram mais rígidos, porque a maneira correta da flagelação, eles têm que estar nu. Completamente. Por isso que é proibido, eles não aceitam, principalmente mulher. Porque o disciplinador convicto, ele afasta do grupo, tira a roupa, fica nu e começa a chicotear as costas. Também os disciplinadores, durante a quaresma, eles não bebiam. Hoje eles bebem, eles não bebiam. No dia da flagelação, eles não praticam ato sexual. 3 dias, isso aí justifica cientificamente, por causa do movimento, né? Senão dá sangramento nas costas. O correto seria alimentar-se na sexta-feira da paixão com as esmolas que eles colheram na quarta e na quinta-feira. Então muita coisa está mudando, mas o sentido é o mesmo. Então há renovação, mas com mudanças. Com mudanças. Por exemplo, uma roupa de penitentes, quem lavava, né, depois que ele fazia o trabalho, que é assim que eles chamam, né, o serviço ou trabalho, aquela roupa suja de sangue, eles davam a uma pessoa idônea para lavar. Idônea. Hoje eles dão a qualquer pessoa. Uma prostituta pegar na roupa de um penitente disciplinador, jamais. Uma mulher menstruada pegar na roupa de um disciplinador, jamais. Hoje eles já fazem, antigamente não. Tinha aquela pessoa de idade, né, velha, para cuidar daquilo. Então, tem assim umas certas alterações, com certeza. E teria que ter, né, meu amigo? Estamos no século XXI, né? Eu vou ter que trocar a fita, que já está terminando. A senhora pode dar um pouquinho mais de... contar um pouquinho mais sobre os penitentes na próxima fita. Nós fizemos 23 minutos. Não, 31 minutos. Só mais um pouquinho. Essa máquina é dessa que sai na televisão, é? A propaganda que filma e... Não, Ela também fotografa. fotografa. Ela Né? filma e fotografa. Só que quando ela fotografa, é em baixa resolução. Ah, sim. Eu como sou fotógrafo também, eu uso filme ainda, slide, eu sou das antigas. Ah, da antiga. A senhora usa internet? Não, não tenho computador ainda. Tem na internet alguma dessas fotos. Olá. Sede tu